Escalar montanhas é algo sempre muito perigoso e desafiador. Mesmo assim, existem pessoas que amam a adrenalina proporcionada por essa ação. Só que a história de hoje não só teve um final triste, como também muito misterioso. Você já ouviu falar do Passo Dyatlov? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Em 1959, um caso fez a população da então União Soviética pedir que o governo desse alguma resposta satisfatória sobre o que aconteceu em uma viagem de esqui na Sibéria, que terminou na morte de 9 estudantes. 2 mulheres e 7 homens perderam as suas vidas em circunstâncias que até hoje são bastante misteriosas. Esse caso ficou conhecido como o Incidente do Passo de Dyatlov. Só para contextualizar, um passo é conhecido também como colo e é uma região de transposição de uma montanha, ou seja, é um local no qual a elevação é menor, o que facilita a passagem das pessoas. Geralmente, é nesses locais que as estradas e vilas são construídas em locais montanhosos. Tudo começou quando um grupo de 10 pessoas quis explorar os Montes Urais. Se você não é muito bom em geografia, eu vou te dar uma força. Os Montes Urais são uma cordilheira localizada na Rússia, que se estende até o Cazaquistão. Geralmente, os Montes Urais são usados para definir a divisão entre a Europa, a oeste, e a Ásia, a leste. Essa cadeia de montanhas atrai milhares de turistas e também aventureiros, que buscam não só apreciar a vista, como também explorar a região. Um desses aventureiros se chamava Igor Dyatlov. Ele era um estudante de engenharia do Instituto Politécnico dos Urais, hoje chamado de Universidade Federal dos Urais. Ele conseguiu convencer mais 9 estudantes a irem com ele na jornada. E antes que você pense que ninguém sabia o que estava fazendo, cada um dos estudantes era um membro experiente em escaladas de montanhas com esquis. A ideia de Dyatlov era chegar ao pico da montanha Oterten. Parece obra do destino, Oterten significa na língua local algo como "não vá lá". Porém, os estudantes decidiram ignorar o nome nada convidativo e acreditaram que seria uma experiência interessante. No dia 25 de janeiro, eles pegaram um trem rumo à cidade de Ividel. De lá, eles foram de caminhão até uma vila chamada Vizai. Esse local é conhecido por ser o último lugar habitado antes de se chegar à montanha. 2 dias depois, eles finalmente começaram a jornada rumo à montanha. No dia seguinte, um dos membros da viagem, Yuri Yudin, acabou sentindo fortes dores nos joelhos e nas juntas. Por causa disso, ele achou melhor parar e decidiu retornar. Mal sabia ele que essa foi a decisão que salvou a sua vida. Os outros 9 estudantes se despediram de Yuri e decidiram continuar. No dia 12 de fevereiro, nenhuma notícia foi dada por parte de Dyatlov e seu grupo. Porém, ninguém ficou preocupado. Esses atrasos eram bastante comuns naquele tipo de expedição. Além disso, o próprio líder chegou a dizer para Yuri, antes dele ir embora, que talvez eles pudessem ficar um tempinho a mais na montanha. Só que, com os dias se passando, a tal da preocupação foi ganhando espaço na mente e no coração das pessoas. Até que, finalmente, no dia 20 de fevereiro, ficou decidido que uma equipe de resgate, feita por diversos voluntários, seria enviada para ver o que poderia ter acontecido com os estudantes. Logo, a história chegou aos ouvidos das autoridades, que decidiram enviar grupos militares para poder ajudar nas buscas. 6 dias depois, uma equipe de resgate acabou encontrando uma tenda vazia, que possuía alguns calçados e que havia sido rasgada de dentro para fora. Em seguida, eles encontraram pegadas. Isso levava a crer que os estudantes poderiam estar por perto. E foi justamente isso que aconteceu. Em questão de poucas centenas de metros, foram encontrados os 2 primeiros corpos.
Eles estavam sem nenhum calçado e também somente com as suas roupas íntimas. Um pouco mais à frente, mais 3 pessoas estavam sem vida, na neve. Entre elas, estava o líder dos viajantes, Igor Dyatlov. Entretanto, ainda faltavam mais 4 pessoas para serem encontradas. Os 4 corpos só foram achados no dia 4 de maio em uma ravina. O saldo de viagem foi extremamente desastroso. O único sobrevivente foi Yuri, o rapaz que voltou logo no começo. Os corpos de todos os estudantes foram achados a cerca de 10 quilômetros ao sul do seu destino final, a montanha Otorten. Foi por causa de Igor Dyatlov que o local acabou ficando conhecido como o Passo de Dyatlov. Obviamente que a notícia de que os estudantes foram achados mortos acabou chocando o país. E além disso, havia um problema com relação aos corpos encontrados. Alguns deles possuíam fraturas nas costelas e nos crânios. De acordo com um dos primeiros relatórios feitos, uma das mulheres estava sem a língua e sem um dos olhos. Existem diversas teorias sobre o que teria ocorrido durante a expedição dos estudantes e feito com que eles morressem. Um fato interessante é que, graças a alguns registros feitos por câmeras e diários, é possível saber o que aconteceu com os estudantes alguns dias antes da morte deles. Logo após Yuri deixar o grupo, eles seguiram viagem rumo à montanha. No dia 31 de janeiro, os estudantes teriam chegado na área ideal para começar a escalada. No dia 1º, eles teriam se perdido e desviado de rota por causa das más condições climáticas do local. Porém, logo eles perceberam o erro e decidiram consertá-lo. Porém, algo aconteceu no acampamento entre a noite do dia 1º de fevereiro e o dia 2. Não se sabe o que teria feito todos abandonarem a tenda e saírem no frio de 30 graus negativos. O detalhe é que, claramente, nem todos os estudantes morreram ao mesmo tempo. Você se recorda que eu disse que os 2 primeiros corpos foram encontrados somente com as roupas íntimas? Isso indica que os sobreviventes pegaram as roupas dos mortos para não morrerem de frio. Ou seja, eles ficaram mais um tempo vivos. Outro ponto que leva a perguntas é o fato de que, após as primeiras mortes, esses estudantes que sobreviveram por mais tempo não tentaram voltar para a vila de onde eles partiram, sendo que os mesmos não estavam perdidos e sabiam o caminho de volta. O curioso é que, no relatório oficial do caso, existe a expressão "uma força espontânea atingiu os turistas que nada puderam fazer". Além disso, é apontado que uma árvore por perto tinha sinais de que alguém tentou escalá-la. E é justamente toda essa somatória de fatos estranhos que fazem surgir as inúmeras teorias. Eu vou te apresentar as mais populares, mas acredite ou não, durante as primeiras investigações, mais de 70 hipóteses foram consideradas. A primeira possibilidade é a de que todos teriam morrido de frio. Isso explicaria a morte de 6 pessoas, porém, não das outras 3. Alguns alegam que a hipotermia teria causado uma crise de pânico e que as feridas teriam sido feitas pelos próprios estudantes em algum tipo de briga, algo que também nunca ficou comprovado. Existe a possibilidade remota, mas ainda assim possível, de que um grupo de bandidos tenha se encontrado com os estudantes no meio da montanha. E isso teria provocado toda a confusão e, consequentemente, a morte deles. Também existe a possibilidade de que testes militares estivessem sendo feitos no local. Lembre-se, em 1959, o mundo estava no auge da Guerra Fria. A União Soviética e os Estados Unidos estavam em uma corrida armamentista e também lutando pela supremacia espacial. Portanto, não é de se duvidar que os soviéticos estavam testando vários tipos de armamentos e novas tecnologias, principalmente em lugares afastados como os Montes Urais. No caso,
As suspeitas seriam de um instrumento ultrassônico que poderia ter deixado os estudantes em um estado de pânico e teria feito com que eles saíssem correndo da tenda para o lado de fora. Outra teoria, essa praticamente inviável, mas vale a pena colocar aqui pela curiosidade, é a de que alienígenas foram os responsáveis pela morte. Eles teriam feito experimentos com os estudantes e depois os abandonaram na neve para morrerem. Um caso recente acabou chamando a atenção pela semelhança com o que ocorreu em 1959. Em 2016, um homem foi encontrado morto no Passo de Dyatlov. Um comitê de investigação foi aberto para apurar a morte do homem. Tudo leva a crer que, nesse caso, o homem teria morrido de hipotermia, já que o serviço de emergência teria enviado uma unidade para resgatar uma pessoa que teria pedido socorro. O curioso dessa história é que o homem que morreu teria ido visitar o local justamente por conta de sua curiosidade em relação ao incidente ocorrido em 1959. 3 anos depois, algumas autoridades russas decidiram reabrir o caso, que completa exatos 60 anos em 2019. Ao todo, 400 páginas de novas informações foram apresentadas pelos promotores, que afirmam que irão trabalhar com 3 hipóteses. Se esse mistério será solucionado ou não, só o tempo dirá. Mas que essa história é bastante estranha, isso é. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.